No coração da Europa ocupada pelos nazistas, onde a repressão era constante e qualquer ato de resistência podia terminar em execução, vivia um padre que jamais imaginou se tornar peça-chave da guerra. Ele era conhecido por sua calma, sua devoção e pelo cuidado com os mais vulneráveis. Nada indicava que aquele homem simples se transformaria em um dos maiores responsáveis por salvar milhares de vidas. A guerra, porém, tem o poder de transformar pessoas comuns em heróis improváveis. E esse padre estava prestes a descobrir isso. Sua fé encontraria um novo propósito: proteger quem não podia se proteger. Quando a ocupação nazista se estabeleceu com força, cidades inteiras entraram em desespero. Soldados aliados feridos, fugitivos e civis perseguidos tentavam escapar dos alemães de todas as formas. Mas as estradas eram vigiadas, os trens eram controlados e qualquer suspeito era interrogado. Muitos desses homens estavam condenados à morte se fossem capturados. Foi nesse ambiente que o padre decidiu agir. Ele não tinha armas, não tinha treinamento militar e não tinha apoio de comandos secretos. Tinha apenas coragem e uma rede de fiéis dispostos a arriscar tudo, e dessa união nasceria um plano audacioso. O padre percebeu que, para enganar os nazistas, precisava de algo que fugisse completamente às expectativas deles. Algo tão inesperado que nenhum oficial consideraria suspeito. Ao observar o convento da região, ele teve uma ideia que para qualquer pessoa pareceria insana, mas na lógica da guerra era genial. Ele percebeu que as freiras podiam circular por áreas restritas sem levantar suspeitas. Podiam entrar e sair de hospitais, igrejas, abrigos e até postos de controle. Aos olhos dos nazistas, eram inofensivas. E ali estava o segredo. O padre não apenas estudou essa movimentação, ele decidiu fazer parte dela. A primeira vez em que vestiu o hábito de freira foi um momento de tensão e silêncio. Ele sabia que, se fosse descoberto, seria executado imediatamente, sem chance de explicação. Mas também sabia que alguém precisava começar. Com a ajuda de religiosas de confiança, ele se preparou para interpretar seu novo papel. Ajustou o véu, aprendeu os gestos, imitou o caminhar discreto. Era um disfarce tão improvável que se tornava quase perfeito. Um padre transformado em freira. Uma ideia que ninguém ousaria imaginar. E justamente por isso funcionaria. A partir desse momento, o padre começou a testar seu disfarce. Primeiro em áreas mais seguras, onde nazistas raramente apareciam. Ele caminhava pelos vilarejos, carregando cestas, documentos escondidos e recados codificados. A cada tentativa bem-sucedida, sua confiança aumentava. Ele descobriu que a chave para o plano era se mover com naturalidade, agir como se não tivesse nada a esconder. As freiras eram vistas como figuras essenciais, dedicadas aos doentes e à fé, e ele usava essa percepção a seu favor. A guerra estava cheia de homens armados, mas agora um deles se escondia sob um véu. Com o disfarce aperfeiçoado, o padre começou a executar seu verdadeiro objetivo: salvar soldados aliados que tentavam escapar da captura nazista. Ele os encontrava escondidos em sótãos, celeiros e igrejas abandonadas. Muitos estavam feridos e mal conseguiam andar. O padre sabia que precisava tirá-los dali rápido, antes que patrulhas alemãs fizessem vistorias. Assim, vestia o hábito, preparava uma carroça ou caminhava discretamente pelas ruas, guiando aqueles homens para abrigos seguros. O disfarce dava acesso a locais onde a presença masculina seria imediatamente questionada. Era uma proteção improvável, mas poderosa. Com o tempo, esse simples hábito religioso se transformou em uma ferramenta de libertação. O padre não apenas conduzia fugitivos. Ele transportava documentos falsos, carregava informações secretas e desviava a atenção de oficiais alemães. Em situações de perigo, ajoelhava-se como se estivesse orando, para evitar interrogatórios. Em outras, fingia cuidar de crianças ou enfermos. Cada detalhe era pensado para passar despercebido. O que começou como uma tentativa desesperada, logo se tornou uma operação organizada. E ninguém, nem mesmo os nazistas, imaginava o quanto aquele disfarce estava prestes a humilhá-los. Com o sucesso inicial do disfarce, o padre percebeu que podia expandir suas ações.
A cada missão concluída, ele entendia melhor como os nazistas se comportavam e de que forma patrulhavam as ruas. Aprendeu a identificar horários mais seguros, rotas menos vigiadas e gestos que denunciavam soldados cansados ou desatentos. Esse conhecimento se tornou valioso, pois significava que ele podia atravessar cidades inteiras, carregando informações ou refugiados sem levantar suspeitas. Ele caminhava com passos firmes, cabeça baixa e postura humilde. Era a imagem perfeita de uma freira dedicada à caridade e ninguém ousava interrompê-lo. Os soldados aliados que encontrava vinham de várias nacionalidades. Alguns eram americanos, outros britânicos, franceses ou canadenses. Muitos tinham sido derrubados atrás das linhas inimigas ou haviam escapado de campos improvisados. Alguns tremiam de medo, acreditando que seriam capturados a qualquer momento. Quando viam o padre vestido de freira, mal conseguiam acreditar no que estavam presenciando. Parecia uma visão improvável no meio da guerra, mas depois de poucos minutos entendiam que aquela freira não era comum. Era alguém disposto a arriscar a vida por completos desconhecidos. Para transportar esses homens, o padre começou a usar rotas cada vez mais ousadas. Em algumas ocasiões, atravessava postos de controle nazistas, carregando documentos falsos escondidos na manga. Em outras, acompanhava soldados aliados feridos fingindo que eram pacientes sob seus cuidados. Ele usava bandagens, mantos e até carrinhos improvisados para esconder os fugitivos. A confiança com que caminhava era essencial para enganar os oficiais. Muitos nazistas sequer levantavam a cabeça para olhar. Para eles, uma freira era apenas parte do cenário religioso da cidade. Não representava ameaça alguma. O padre também contou com a ajuda de civis que admiravam sua coragem. Famílias inteiras abriam suas casas para esconder fugitivos. Padres, freiras e cozinheiras ajudavam a fornecer abrigo e comida. Era uma rede silenciosa que operava sob o risco constante da morte. Qualquer erro, qualquer gesto suspeito poderia resultar na prisão de todos. Mesmo assim, continuavam trabalhando juntos. A fé naquele padre e em seu disfarce improvável era tão forte que as pessoas arriscavam tudo. O disfarce dava esperança. Ele se tornara símbolo de resistência em uma época dominada pelo medo. Em uma das primeiras grandes operações, o padre precisou escoltar um grupo de soldados feridos até um convento afastado. Os homens mal conseguiam andar. Sabia que seria impossível transportá-los em um único trajeto. Então, decidiu dividir o grupo. Levou 2 de cada vez, sempre ao amanhecer, quando a luz ainda era fraca e as patrulhas estavam sonolentas. Ao passar pelo posto de controle principal, segurava um rosário nas mãos e murmurava orações. Os nazistas respeitavam figuras religiosas e permitiam sua passagem. O truque funcionou repetidamente, deixando os oficiais completamente cegos ao que acontecia diante deles. Com o aumento da demanda, o padre passou a criar esconderijos improvisados. Em celeiros, cavava espaços sob as tábuas. Em igrejas, desviava móveis para criar passagens secretas. Em conventos, adaptava salões usados para costura, transformando-os em enfermarias clandestinas. Cada lugar abrigava soldados por poucas horas, até que fosse seguro transportá-los novamente. Muitos desses homens só sobreviviam graças àquela rede silenciosa. Todos comentavam sobre a freira que não tinha medo dos nazistas. E nenhum deles sabia, naquele momento, que estavam diante de um padre em um dos disfarces mais ousados da guerra. Com o passar dos meses, o número de resgatados começou a crescer mais rápido do que qualquer um imaginava. Cada semana trazia novas histórias de fuga. Os nazistas, por sua vez, começaram a desconfiar de que havia algum tipo de operação clandestina acontecendo na região. Interrogavam civis, revistavam casas e faziam rondas inesperadas. A tensão aumentava, mas, apesar disso, o padre não desistiu. Sabia que sua missão não era apenas salvar vidas, mas desafiar o regime inimigo da forma mais humilhante possível, enganando-os repetidamente com um simples hábito de freira. Com a intensificação das buscas nazistas, o padre sabia que cada nova missão exigiria ainda mais cautela. Os soldados alemães começavam a instalar barreiras móveis, revistar veículos e interrogar qualquer pessoa que considerassem suspeita. Mesmo assim, o disfarce continuava funcionando.
A autoridade religiosa que o hábito transmitia criava uma espécie de barreira invisível que os nazistas raramente ousavam ultrapassar. Quando precisavam falar com ele, usavam um tom respeitoso e evitavam contato físico. Essa vantagem permitia que o padre passasse por locais onde outros seriam imediatamente detidos. Ele sabia disso e usava cada oportunidade com inteligência. Numa certa manhã, o padre recebeu um aviso urgente. 5 soldados aliados estavam escondidos em um sótão e precisavam fugir naquele mesmo dia. O grupo estava debilitado e com medo. Os nazistas patrulhavam a região após relatos de paraquedistas inimigos. O padre colocou o hábito e partiu calmamente. Chegando ao local, encontrou os soldados em silêncio absoluto, aguardando um milagre. Ele os tranquilizou e explicou que faria múltiplas viagens. Desceu com 2 deles, fingindo acompanhá-los como se fossem doentes com febre. Passou pelo primeiro controle sem dificuldade. Depois retornou pelos becos, pegando os outros 3. Cada trajeto era uma vitória silenciosa. A cada missão bem-sucedida, o padre aperfeiçoava suas estratégias. Ele começou a estudar as expressões dos soldados alemães, entendendo quando estavam distraídos, cansados ou irritados. Esses detalhes faziam toda a diferença ao atravessar um posto de controle. Em momentos de maior tensão, fingia estar rezando por algum enfermo ou simplesmente apressava o passo como se estivesse atrasado para uma cerimônia. Esses gestos diminuíam a chance de questionamentos. Os nazistas esperavam que freiras se comportassem de forma organizada e devota. Ele usava essa imagem ao máximo, escondendo seu nervosismo sob uma máscara perfeita. O padre não estava sozinho nessa missão arriscada. Freiras reais ajudavam diariamente, preparando alimentos, arrumando roupas e cuidando dos feridos. Elas conheciam o risco, mas se dedicavam com coragem. Esses esforços coletivos fizeram o plano crescer de forma surpreendente. Com o tempo, os conventos se tornaram centros seguros para soldados aliados. Numa guerra onde a desconfiança era constante, aquelas mulheres e aquele padre ofereciam abrigo e esperança. Soldados que chegavam desesperados encontravam ali um ambiente de paz. Um contraste tão grande que alguns mal conseguiam acreditar que ainda estavam vivos. À noite o padre estudava mapas improvisados para planejar rotas futuras. Ele analisava por onde os nazistas passavam, onde faziam blitz e quais ruas ficavam menos movimentadas. Não tinha acesso a informações militares avançadas, mas compensava isso com observação e intuição. Aprendeu a escutar conversas ao longe, a reconhecer barulhos de botas e a interpretar o ritmo das patrulhas. Enquanto outros se desesperavam, ele mantinha a mente fria, como se estivesse resolvendo um problema lógico. Para ele, salvar aqueles homens era mais do que um ato de rebeldia, era uma missão sagrada. Com o aumento da tensão na região, alguns cidadãos começaram a desconfiar de que algo extraordinário estava acontecendo. Pessoas comentavam que uma freira misteriosa parecia estar em todos os lugares, ajudando quem precisava. Mas ninguém ousava falar abertamente, pois sabiam que qualquer rumor podia levar os nazistas até o padre. O silêncio da população era parte essencial da operação. Todos queriam ver os aliados livres, mas sabiam que apenas discrição manteria o disfarce funcionando. E assim o plano continuou crescendo, como uma sombra que se movia livremente mesmo sob luz intensa. Apesar do perigo constante, o padre nunca hesitou. Ele sabia que, se parasse, dezenas de soldados seriam capturados nos dias seguintes. Cada vida salva justificava todos os riscos. Sua maior motivação era ver a expressão de alívio nos rostos dos fugitivos ao alcançarem o convento ou uma fazenda segura. Esses momentos o fortaleciam. Ele entendia que, em meio a tanta brutalidade, seu disfarce representava uma forma de resistência quase poética. Enquanto os nazistas usavam armas e medo, ele usava fé, coragem e uma simples roupa de freira. Era assim que humilhava um regime inteiro. Com o aumento das operações secretas, o padre começou a perceber que sua atuação chamava a atenção até mesmo de membros mais rigorosos do comando nazista. Alguns oficiais não conseguiam entender como tantos soldados aliados desapareciam das áreas onde deveriam estar cercados. Havia rumores de que existia uma rede clandestina extremamente eficiente,
Mas ninguém imaginava que o elo principal dessa rede era uma figura religiosa aparentemente frágil. O disfarce de freira continuava funcionando porque era inimaginável. A mente militar dos nazistas simplesmente não concebia a hipótese de um homem se esconder sob um hábito. Numa tarde especialmente movimentada, o padre recebeu uma das missões mais arriscadas até aquele momento. 3 soldados aliados haviam sido localizados por civis dentro de uma fábrica abandonada. Eles estavam feridos e famintos, sem condições de escapar sozinhos. O local ficava próximo de um quartel nazista, o que tornava a operação quase suicida. Mesmo assim, o padre não hesitou. Vestiu o hábito, prendeu bem o véu e caminhou em direção ao prédio. O plano era simples: entrar discretamente, retirá-los um por um e conduzi-los a um ponto de encontro preparado por freiras da região. A simplicidade do plano era, na verdade, sua maior força. Ao entrar na fábrica, o padre encontrou os soldados escondidos atrás de máquinas enferrujadas. Eles estavam exaustos, mas aliviados ao ver alguém disposto a ajudá-los. Ele explicou calmamente como seria a fuga e pediu silêncio absoluto. Em seguida, tirou um véu de reserva e colocou sobre os ombros de um dos homens, fingindo que ele era um doente sob cuidados. Os outros 2 ficariam escondidos até o retorno. Ao sair do prédio, o padre caminhou com naturalidade, passando por soldados nazistas que vigiavam a área. Nenhum deles desconfiou. O hábito, novamente, serviu como escudo perfeito. Depois de deixar o primeiro soldado em segurança, o padre retornou à fábrica com passos tranquilos, como se estivesse apenas cumprindo obrigações religiosas. A tensão era enorme, pois naquele dia as patrulhas estavam especialmente vigilantes. Mesmo assim, seu comportamento sereno enganava todos ao redor. Ele repetiu o mesmo processo para o segundo soldado, improvisando uma manta para escondê-lo melhor. Em nenhum momento demonstrou medo. Sabia que qualquer sinal de nervosismo poderia levantar suspeitas. A fé em sua missão e o domínio do disfarce lhe permitiam agir como uma verdadeira freira. O resgate do terceiro soldado foi o mais difícil. A movimentação nazista aumentara e alguns oficiais começaram a observar pessoas que circulavam perto do quartel. O padre sabia que qualquer descuido poderia colocar tudo a perder. Ainda assim, caminhou até o prédio como faria uma religiosa em busca de alguém doente ou precisando de ajuda. Ao retornar com o último soldado, manteve o olhar fixo no caminho e o passo constante. Quando passou por 2 oficiais alemães, segurou o rosário com firmeza e murmurou uma oração. Eles o deixaram passar sem questionar. A fé fingida se transformava em arma real. Esses resgates reforçaram a confiança da rede clandestina no padre. Cada missão bem-sucedida aumentava seu prestígio entre os resistentes e mostrava que, apesar da vigilância nazista, ainda havia brechas a serem exploradas. As freiras que trabalhavam com ele também ganharam papel fundamental, ajudando a cuidar dos soldados recém-resgatados. Elas eram parte essencial da operação, oferecendo comida, roupas limpas e cuidados médicos improvisados. Eram mulheres de coragem admirável, que enfrentavam o perigo com a serenidade de quem confia profundamente em seu propósito. A reputação do padre cresceu tanto entre os aliados quanto entre os civis locais. Muitos passaram a vê-lo como uma figura quase lendária, uma sombra que se movia pelas cidades ocupadas sem ser percebida. Ele salvava homens que já haviam perdido a esperança e provava que a resistência ainda estava viva. Enquanto os nazistas tentavam impor medo e controle absoluto, aquele padre, escondido sob um hábito, mostrava que nenhum sistema é perfeito. Ele demonstrava que inteligência, coragem e um disfarce improvável podiam derrotar até o inimigo mais brutal. Com o avanço das perseguições nazistas, o padre sabia que sua missão se tornava a cada dia mais arriscada. A inteligência alemã começava a suspeitar que alguém infiltrado estava ajudando soldados aliados a fugir. Embora não tivessem nomes ou rostos, sabiam que a operação era bem organizada. Isso levou a um aumento nas patrulhas, revistas constantes e interrogatórios inesperados. Mesmo assim, o padre não recuou. Ele acreditava que a única forma de proteger aquelas vidas era continuar agindo exatamente como antes. Sua arma não era a força física, mas a coragem de se esconder à luz do dia.
Durante uma manhã fria, ele recebeu notícia de que um comboio nazista estava transportando prisioneiros aliados para outro campo e que um dos vagões havia quebrado. Isso deixava parte dos prisioneiros temporariamente vulneráveis, mas também expostos à vigilância intensa. Era a chance perfeita para tentar salvá-los, mas também a mais perigosa. O padre vestiu seu hábito, colocou uma cesta de suprimentos nos braços e caminhou em direção ao local, fingindo levar comida para enfermos. Se fosse descoberto, não teria chance de escapar. Mas sua postura calma e o disfarce impecável eram novamente suas maiores armas. Ao se aproximar do grupo de prisioneiros, o padre reconheceu alguns rostos extremamente debilitados. Eles mal conseguiam acreditar que alguém se aproximava para ajudar. O padre se ajoelhou ao lado deles, como faria uma freira cuidando de feridos. Enquanto distribuía pão e água, observou atentamente o padrão de vigilância dos guardas alemães. Percebeu que 2 deles estavam distraídos conversando entre si, enquanto um terceiro se afastava para fumar. Era o momento perfeito. Com movimentos discretos, ele entregou pequenos bilhetes ocultos dentro dos pedaços de pão, com instruções para uma fuga noturna. Quando anoiteceu, o padre retornou ao ponto de encontro combinado. Usando um manto escuro por cima do hábito, ele conduziu os soldados para uma área onde freiras haviam preparado uma carroça coberta. Para os nazistas, aquela carroça parecia carregada apenas com sacos de farinha destinados ao convento. Na verdade, escondia 3 soldados aliados prontos para fugir. O padre guiou o veículo pelas estradas escuras, murmurando orações sempre que avistava uma patrulha. Os guardas o deixavam passar sem questionar. A fé aparente era seu salvo-conduto. Ao chegar a um vilarejo seguro, o padre entregou os soldados aos cuidados de civis que faziam parte da rede clandestina. A emoção era visível nos olhos dos homens resgatados. Eles não sabiam como agradecer. Muitos seguravam as mãos do padre sem acreditar que alguém arriscaria tanto por desconhecidos. Mas para ele, a gratidão deles era suficiente. Era nesses momentos que ele percebia que sua missão tinha um impacto real. Sabia que aqueles homens voltariam para suas famílias e talvez até retomassem a luta. Cada vida salva alimentava sua determinação. Com o sucesso da operação, a reputação do padre se tornou ainda mais forte entre os aliados. Boatos sobre a freira que engana nazistas começaram a circular até em rádios clandestinas. As autoridades alemãs ouviram esses rumores e ficaram furiosas. Não aceitavam a ideia de que uma simples freira pudesse humilhá-los repetidamente. Isso os levou a intensificar as buscas por qualquer pista. Eles revistavam conventos, interrogavam religiosas e aumentavam a vigilância em igrejas. Mas sempre procuravam a pessoa errada, uma freira. Nunca imaginavam que buscavam um padre habilidoso em um disfarce perfeito. Mesmo com o aumento da pressão, o padre manteve a calma. Ele sabia que o segredo de sua operação era continuar agindo como se nada tivesse acontecido. A normalidade era sua maior proteção. Assim, dia após dia, ele seguia seu caminho pelas ruas ocupadas, passando pelos nazistas com serenidade e humildade. O hábito continuava sendo seu escudo, e seu conhecimento das rotinas inimigas era sua arma silenciosa. Cada vez que salvava um soldado, reforçava a verdade mais irônica da guerra. O regime que se julgava invencível estava sendo enganado por um único homem vestido de freira. Com o passar dos meses, o padre começou a perceber que a pressão nazista estava alcançando níveis desesperados. Tropas mais agressivas foram enviadas para a região e oficiais experientes assumiram o comando das operações de captura. Eles não toleravam fracassos e queriam encontrar os responsáveis pelas fugas a qualquer custo. Os interrogatórios ficaram mais violentos e civis começaram a desaparecer sem explicação. Mesmo assim, o padre sabia que não podia parar. Cada soldado que salvava significava uma chance a mais de o mundo se recuperar da crueldade nazista. A missão era arriscada, mas ele estava preparado para tudo. Certa noite, ele recebeu a notícia de que um grupo de 6 soldados aliados estava escondido em um túnel antigo perto da estação ferroviária. O local era extremamente perigoso, pois patrulhas nazistas circulavam ali constantemente. Mesmo assim, o padre sabia que não havia tempo a perder. Vestiu o hábito, ajustou o véu e caminhou em direção ao local como se estivesse indo ajudar viajantes doentes.
A escuridão era profunda e o ar gelado, mas ele avançou com passos firmes. Quando encontrou os soldados, viu que estavam famintos e exaustos. Precisavam ser movidos imediatamente ou seriam descobertos ao amanhecer. Para salvá-los, o padre elaborou um plano ousado. Ele decidiu dividir o grupo em 3 pares e transportá-los ao longo da madrugada. Assim que saiu com os primeiros 2, encontrou um posto de controle improvisado. O coração acelerou, mas o rosto permaneceu sereno. Ele explicou que estava levando 2 refugiados doentes ao convento. Os nazistas olharam rapidamente e, vendo o hábito religioso, não insistiram. A autoridade espiritual ainda tinha peso, mesmo em tempos de guerra. Assim que passou do posto, o padre acelerou o passo, escondendo o medo que quase o dominara naquele instante. Depois de deixar os primeiros 2 soldados em segurança, ele retornou pelo caminho escuro. A volta era sempre mais perigosa, pois patrulhas mudavam de posição imprevisivelmente. Ao atravessar um beco, quase foi surpreendido por 2 nazistas que faziam ronda. Imediatamente, segurou o rosário e começou a rezar em voz baixa, fingindo não perceber a presença deles. Os soldados, ao vê-lo ajoelhado, seguiram em frente sem desconfiar. Essa cena mostrou novamente como o disfarce era mais poderoso do que qualquer arma. A fé, mesmo fingida, era capaz de abrir portas em meio ao ódio. O resgate continuou, até que todos os 6 soldados estivessem seguros. O padre fez 3 viagens exaustivas, caminhando por ruas perigosas, enquanto fingia ser apenas uma freira em serviço noturno. Ele estava cansado, mas determinado. Cada vez que completava uma travessia, sentia que sua missão se fortalecia. Aqueles homens resgatados, agora escondidos em um convento, eram mais do que fugitivos. Eram vidas que ele havia arrancado das mãos da morte. Ao amanhecer, caiu de joelhos na capela, exausto, mas satisfeito. Sabia que, apesar do perigo, havia feito a escolha certa. Conforme os resgates aumentavam, o padre passou a desenvolver técnicas ainda mais discretas. Ele aprendia a identificar sons específicos, como o barulho de caminhões alemães, os passos de botas nas calçadas ou o farfalhar das capas de chuva usadas por oficiais. Esses detalhes ajudavam a definir rotas seguras. Além disso, ele treinou as freiras para reconhecer sinais discretos como gestos e palavras-chave. A operação clandestina se tornava cada vez mais eficiente. A fé e a coragem das mulheres ao seu redor faziam toda a diferença. Juntos, formavam um grupo improvável, porém imbatível, contra a brutalidade nazista. Mesmo com todo o sucesso, o padre sabia que sua presença era um risco crescente. O disfarce continuava funcionando, mas qualquer erro poderia revelar tudo. Ainda assim, ele nunca hesitou. Pelo contrário, cada vitória silenciosa alimentava seu espírito. Ele entendia que sua missão ultrapassava o limite do possível e sabia que um único erro poderia significar o fim não apenas para ele, mas para toda a rede que dependia do disfarce. Mesmo assim, escolheu continuar, porque para ele, salvar vidas era a única maneira de resistir verdadeiramente ao terror que dominava a Europa. Os meses passavam e o padre continuava salvando soldados aliados com a mesma determinação. Contudo, o ambiente ao seu redor ficava cada vez mais tenso. Os nazistas reforçavam a vigilância e montavam postos de controle em ruas onde antes não havia perigo. Começaram a revistar casas aleatoriamente e a interrogar religiosos com mais frequência. Mesmo assim, o padre seguia sua rotina com serenidade. Ele sabia que, quanto mais natural fosse seu comportamento, menor a chance de levantar suspeitas. Assim, mantinha a postura humilde, caminhava devagar e cumpria as aparências religiosas sempre que necessário. Foi durante essa fase que uma das missões mais dramáticas de sua vida aconteceu. Um soldado americano altamente ferido fora escondido por civis em uma oficina mecânica. Ele perderia a vida se não recebesse cuidados rapidamente. O problema era que a oficina ficava perto de uma guarnição nazista, e soldados circulavam ali o tempo todo. O padre, sem hesitar, vestiu o hábito e partiu para o resgate. Ao chegar, viu que o americano estava pálido e mal conseguia falar. Ele não tinha condições de caminhar sozinho. O padre teria que carregá-lo, o que tornava tudo muito mais arriscado. Para lidar com a situação, ele improvisou uma estratégia.
Pegou um carrinho de madeira usado para transportar ferramentas e cobriu o soldado com panos, deixando apenas parte de seu rosto visível. Em seguida, começou a empurrar o carrinho como se estivesse cuidando de um paciente debilitado. A movimentação chamou a atenção de um oficial nazista que se aproximou para verificar. O coração do padre acelerou, mas sua expressão permaneceu inalterada. Ele explicou com voz calma que estava levando um doente grave ao convento. O oficial hesitou por alguns segundos. Depois fez um gesto para que ele seguisse. O disfarce, mais uma vez, havia salvado a missão. Depois de atravessar o posto de controle, o padre conduziu o soldado até um convento que funcionava como centro clandestino de recuperação. Lá, freiras cuidaram dele com todo o cuidado possível. Para o padre, aquele momento era mais uma prova de que sua estratégia funcionava porque unia coragem e fé. Ele sabia que sem a colaboração das freiras, nada seria possível. Eram elas que preparavam remédios improvisados, escondiam documentos e acolhiam soldados fragilizados. Juntos, formavam um grupo de resistência silenciosa, mas poderosa o suficiente para desafiar um exército inteiro. A operação começou a se espalhar por outras cidades ocupadas. A notícia de uma freira misteriosa que salva soldados aliados chegou a grupos de resistência e até a alguns oficiais aliados que monitoravam a região. Ninguém sabia quem era aquela figura, mas todos reconheciam a importância de suas ações. O padre, no entanto, permanecia anônimo. Ele sabia que revelarem sua identidade seria um erro fatal. Preferia que a lenda da freira falsa continuasse crescendo, confundindo os nazistas e fortalecendo a coragem dos resistentes. Cada boato ajudava a manter o foco longe dele. Com o passar do tempo, o padre começou a melhorar ainda mais seu disfarce. Aprendeu a abordar pequenos detalhes no hábito, imitando o estilo das freiras locais. Mudou sua voz, deixando-a mais suave, e ajustou seu caminhar. Tudo isso tornava mais difícil para os nazistas detectarem que se tratava de um homem. As freiras, que conviviam com ele diariamente, também o ajudaram a aperfeiçoar o comportamento. Assim ele passou a ser quase indistinguível de uma freira real. Essa perfeição tornava o disfarce praticamente inquebrável, mesmo sob circunstâncias extremas. Ainda assim, o padre sabia que a sorte não duraria para sempre. Em algum momento, os nazistas encontrariam pistas suficientes para suspeitar que algo extraordinário estava acontecendo. Ele estava ciente de que cada missão podia ser a última, mas isso não o impedia de continuar. Pelo contrário, fortalecia sua determinação. A cada vida salva, ele provava para si mesmo que valia a pena arriscar tudo. Ele queria continuar até o fim, até quando fosse possível, e sabia que, enquanto o disfarce permanecesse intacto, ainda tinha uma arma poderosa contra o inimigo mais brutal da guerra. À medida que a guerra avançava, os nazistas intensificaram ainda mais o controle sobre a população. Eles começaram a monitorar não apenas ruas e postos de controle, mas também conventos e igrejas. Qualquer atividade incomum era imediatamente investigada. Isso criou um ambiente ainda mais perigoso para o padre, mas também confirmou a eficiência de sua operação. Ele sabia que, se os alemães estavam tão preocupados, era porque o disfarce estava funcionando. Mesmo assim, precisava tomar mais cuidado do que nunca. Cada passo, cada gesto, cada palavra precisava ser calculada para não despertar a menor suspeita. Foi nesse período que o padre conduziu uma das operações mais impressionantes de sua trajetória. Um grupo de 9 soldados aliados havia sido localizado em um porão escondido sob uma padaria. O local era apertado e mal ventilado, e os homens estavam quase sem alimentos. Era necessário tirá-los dali imediatamente. O problema era que a padaria ficava em uma rua que receberia uma visita de oficiais alemães naquela mesma manhã. O tempo era curto e o risco enorme. Mas o padre não hesitou. Vestiu o hábito, ajustou o véu e dirigiu-se rapidamente ao local, como se estivesse cumprindo tarefas religiosas. Ao chegar à padaria, encontrou o padeiro nervoso. O homem temia que os nazistas descobrissem os fugitivos e punissem sua família. O padre o tranquilizou e começou a planejar a saída dos soldados. Para evitar chamar atenção, decidiu que eles sairiam em pares, sempre carregando sacos de farinha ou cestos de pão, como se fossem ajudantes do convento. Ele orientou cada um sobre como andar.
como olhar para o chão e como agir caso um soldado alemão se aproximasse. A preparação era essencial. Mesmo o menor erro poderia denunciar toda a operação e custar vidas. Com os primeiros 2 soldados prontos, o padre abriu a porta da padaria e caminhou calmamente pela rua. A presença de oficiais nazistas na área tornava tudo mais tenso, mas ele manteve a postura serena de uma freira dedicada ao trabalho. Os soldados o seguiram, fingindo carregar suprimentos para uma obra de caridade. Um oficial alemão olhou de longe, mas não viu nada de suspeito. A normalidade aparente era tão forte que o disfarce parecia criar uma barreira invisível entre o padre e o perigo. Era como se os nazistas simplesmente ignorassem sua presença. Assim que deixou os 2 primeiros soldados em segurança, o padre voltou à padaria sem demonstrar pressa. Ele sabia que, se parecesse nervoso, chamaria a atenção. A segunda viagem foi ainda mais arriscada. 2 oficiais alemães caminhavam pela rua e pararam diante da padaria. O padre esperou alguns segundos, fingindo rezar diante da porta, até que eles se afastaram. Só então conduziu mais 2 soldados para fora. Cada passo era acompanhado de silêncio e tensão. Mesmo assim, o disfarce continuou funcionando. O hábito religioso quebrava qualquer suspeita instantaneamente. A terceira viagem trouxe um dos momentos mais perigosos da operação. Um soldado nazista percebeu que o grupo carregava sacos de farinha e perguntou para onde estavam indo. O padre, mantendo a serenidade, explicou que o convento estava preparando refeições para órfãos. O nazista observou o rosto do padre por alguns segundos, que pareceram eternos. Então deu um leve aceno e permitiu que o grupo seguisse. A calma demonstrada pelo padre salvou todos naquele instante. Qualquer atitude brusca teria acabado com a operação, mas a confiança no disfarce era inabalável. Depois de várias viagens, todos os 9 soldados estavam em segurança. A padaria voltou a parecer um estabelecimento comum, e o padre retornou ao convento, como se tivesse passado a manhã inteira em tarefas religiosas. Nenhum nazista desconfiou do que havia acontecido diante de seus olhos. Para o padre, aquela operação foi mais uma prova de que a fé, a coragem e o improviso eram fortes o suficiente para derrotar até uma vigilância implacável. Cada vida salva fortalecia sua determinação e provava que o regime nazista era vulnerável quando confrontado com inteligência e humanidade. Com o passar dos 9 meses da operação, o número de soldados aliados resgatados superou todas as expectativas. A cada vida salva, o padre sentia que sua missão ganhava um novo significado. O que começou como um ato de coragem isolado havia se transformado em uma das maiores redes clandestinas da região. Ao todo, cerca de 500 homens foram retirados das mãos dos nazistas, muitos deles já considerados mortos ou desaparecidos. Esse número impressionante só foi possível graças ao disfarce improvável que confundiu e humilhou um exército inteiro. Um hábito religioso simples havia se tornado uma arma estratégica. Enquanto os aliados avançavam lentamente sobre o território europeu, os nazistas percebiam que estavam perdendo o controle da região. Mas mesmo diante dessa queda gradual, jamais descobriram quem era a figura por trás das fugas sucessivas. Procuraram freiras, interrogaram padres, revistaram conventos e examinaram documentos. Porém, sempre buscavam a pessoa errada. Nunca imaginaram que o responsável fosse o padre que caminhava tranquilamente entre eles. O disfarce era tão perfeito que os alemães não conseguiam sequer suspeitar. Essa cegueira involuntária foi uma das maiores humilhações sofridas pelo comando nazista. Quando a guerra começou a mudar de direção e as tropas aliadas voltaram a ocupar territórios perdidos, muitos dos soldados que haviam sido salvos pela freira desconhecida começaram a relatar suas experiências. Falavam com emoção sobre a pessoa que havia guiado seus passos, escondido ferimentos, providenciado alimentos e conduzido cada um deles à liberdade. A história começou a circular entre os altos comandos aliados. Todos queriam saber quem era a figura que havia salvado tantas vidas. Mas, quando tentavam identificar a freira, descobriam que ela simplesmente não existia. A verdade surpreendia a todos. Ao fim da ocupação, quando os nazistas começaram a recuar, o padre finalmente pôde deixar de lado o hábito que o acompanhara por tantos meses. Guardou a vestimenta com cuidado,
sabendo que ela havia se tornado um símbolo de resistência. Alguns dos soldados resgatados tiveram oportunidade de reencontrá-lo, agora vestido como padre novamente, e mal acreditaram no que viam. Aquela pessoa humilde, com postura serena, era a mesma que os tinha guiado para fora da escuridão. Muitos se emocionaram, pois sabiam que suas vidas haviam sido devolvidas por alguém que arriscara tudo por eles. Com o fim da guerra, vários líderes aliados buscaram homenageá-lo por seus feitos. Medalhas, prêmios e discursos foram oferecidos, mas o padre recusou a maior parte deles. Para ele, não se tratava de glória ou reconhecimento. A missão havia sido um ato natural de compaixão e coragem, nascido da fé e do desejo de proteger vidas inocentes. Em sua visão, o verdadeiro mérito pertencia a todos que o ajudaram: freiras, civis, famílias inteiras e até crianças que carregavam recados escondidos. Era uma vitória compartilhada, construída em silêncio, longe dos campos de batalha. Com o tempo, sua história se espalhou pelo mundo, impressionando historiadores, soldados e cidadãos comuns. Muitos viam no padre um exemplo de resistência pacífica e inteligência estratégica. Ele provou que a bravura não está apenas nas armas, mas em atos silenciosos que desafiam regimes inteiros. Seu disfarce foi mais do que uma estratégia engenhosa. Foi um golpe direto no orgulho nazista, mostrando que nenhum exército é capaz de controlar completamente um povo disposto a lutar pela liberdade. E por isso, sua história se tornou uma das mais extraordinárias da Segunda Guerra Mundial. Até hoje, o disfarce que humilhou os nazistas é lembrado como uma das operações clandestinas mais improváveis e bem-sucedidas da guerra. Um simples hábito de freira se transformou em instrumento de esperança para milhares de soldados. E um padre, movido por coragem e fé, conseguiu salvar mais vidas do que muitos exércitos inteiros. Sua história mostra que grandes heróis podem surgir dos lugares mais inesperados, usando armas improváveis e estratégias ousadas. No fim, o padre provou que a verdadeira força está na determinação de proteger os inocentes, mesmo quando o mundo inteiro parece dominado pela crueldade.